Olá, turma do 8º ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de arte, sejam todos bem-vindos à nossa aula, certo? Hoje nós vamos trabalhar diálogos com o tema, na página 92, então por favor abram o livro de vocês para acompanhar. Nós vamos falar hoje sobre uma arte bem interessante, diversificada, cheia de cor e cheia de significados também. Vamos conhecer um pouco da arte indígena e os elementos da natureza, tá? Então, quando a gente fala sobre a história da arte, sobre toda a criação artística, que se usa elementos da natureza, nós ligamos logo às manifestações artísticas que são dos índios, né? As manifestações artísticas indígenas, porque eles têm uma forte relação com toda a produção artística que utiliza elementos naturais, que utiliza os elementos da natureza, certo? E essa produção artística indígena, ela é muito variante, né? É uma arte que é produzida pelos nativos de um determinado local, então ela é múltipla e bem diversificada. Por quê? Porque ela vai ter diferentes formas, atributos, a depender da localização e da tradição daqueles povos, né? Que são os que produziram determinada arte. Então a gente pode dizer que cada tribo ou etnia indígena, ela tem suas singularidades, né? Vão ter traços comuns que tem em toda a produção indígena, como por exemplo a pintura corporal, é um traço presente em todas as etnias indígenas, como também em cada tribo, certo? O que a gente pode citar de produção artística indígena que utiliza os elementos da natureza para produzirem sua arte? Então, primeiro a gente precisa entender que os indígenas produzem arte não apenas com o intuito de embelezamento, mas também como um ritual religioso, né, uma crença deles, como também elementos para a sua sobrevivência, né, são elementos utilitários, que têm alguma utilidade dentro da civilização. Então, nós temos os pigmentos naturais, que se a gente for pensar desde a pré-história, o homem ele já utiliza os pigmentos naturais para produzir sua arte, né? A natureza já mostrava infinitas possibilidades de criação artística e os indígenas eles souberam tirar grande proveito dessa possibilidade, né? De tirar da natureza elementos para sua produção artística, cultural e histórica também, tá? Então a arte indígena ela é constituída pelo quê? Primeiro pelo trabalho com os diversos elementos da natureza. Que elementos são esses, professora? Primeiro, os pigmentos naturais, que é aquilo que dá cor. Nós temos também como exemplo de produção artística indígena, que utiliza elementos da natureza, a argila. Então, nós temos uma vasta produção dos índios com trabalho com cerâmica, a madeira, que eles utilizavam muito também para construir suas máscaras, a gente já viu isso antes, as sementes, que são utilizadas para produzir colares, pulseiras, adornos, enfeites em geral, as sementes, e as fibras das árvores, que eles utilizam para a cestaria, né? No livro de vocês também, vocês têm esses 4 exemplos de produção artística indígena, que presenteiam, né, a arte e a história com a criação deles, que vão desde a pintura corporal a esculturas, adornos, utensílios, e são elementos que encantam pela riqueza da produção, pelas cores, cores vivas, que representam também a força desse povo indígena. No livro vocês têm os exemplos, né, de pintura corporal, cestaria, a cerâmica marajoara, que é um grande exemplo de produção com argila, e a plumaria. Então, aí nós temos desde adornos e enfeites até a produção também de utensílios que serão utilizados no seu dia a dia, né? Então, os indígenas, eles se manifestam principalmente a sua cultura através dessas produções, tá? Então, nós temos a tecelagem, que é a cestaria que aparece a vocês, mas também temos música, dança, que reflete muito a cultura indígena, tá? E esses desenhos indígenas nas pinturas corporais, nas produções dos utensílios, como na cestaria, por exemplo, eles acabam utilizando padrões originais, né? Que eles vão repetir em diversas peças, tá?
E esses padrões, eles funcionam aí como uma espécie de identificar a procedência dos produtos. Então, por isso que eu disse para vocês no início do vídeo que nós temos uma produção artística bem diversificada, a depender da localização onde aquele povo indígena vive. Por quê, professora? Porque eles vão utilizar do que tem abundância naquela região. Por exemplo, no Maranhão, nós temos muitas palmeiras, então eles trabalham muito com a parte da cestaria, né, com as fibras para a produção de redes, produção de bolsas, fibra do buriti. Nós temos também um trabalho bem grande e rico no Maranhão com as sementes, né, porque eles acabam por vender esse artesanato para a sua sobrevivência, já que nós estamos cada dia mais adentrando na natureza que também pertence a eles, tá? Então, a arte indígena, ela se revela, né, por toda a beleza, história e valor cultural, de acordo com o lugar, a localização deles, certo? Na página seguinte, 93, pede o que é para vocês escreverem, o que é possível a gente produzir, né, utilizando materiais como sementes, folhas, pedras. Então, vocês escrevam no caderno de vocês essa resposta, tá? A segunda questão a gente não vai fazer agora, certo? Que tá pedindo pra gente construir uma obra de natura e arte. Depois, mais na frente, eu explicarei para vocês como funcionará essa atividade, certo, queridos? Agora, na página 94, nós vamos falar sobre a land art, ou land art, que é um movimento artístico que é bem interessante, tá? Foi criado na década de 60, particularmente nos Estados Unidos, tá? E traz a fusão da natureza com a arte, que é bem interessante. Nós acabamos de falar sobre a arte indígena, que utiliza dos elementos da natureza para produzir sua arte cultural e histórica. E agora nós vamos ver que os artistas também entenderam que nós podemos reunir arte e natureza para produzir essas obras, né? Então, no significado em português de land art, nós temos arte da terra. Esse movimento artístico ele tem como principal objetivo utilizar recursos da própria natureza para criar obras que transformam a natureza também em arte. Não significa apenas você produzir uma obra de arte no meio da natureza, não. Você precisa utilizar dos materiais da natureza para fazer uma intervenção naquele local. Que intervenção seria essa, professora? Né? Vocês estão vendo aí diversos exemplos de obras que se enquadram nesse movimento, tá? É um tipo de obra de arte que a gente não tem como expor em museus, porque ela ultrapassa os limites do espaço que nós temos no museu. Então, geralmente, elas estão no museus em fotografias e também pinturas. Então, os artistas desse movimento, land art, os artistas da land art, eles têm uma reflexão, né? Eles buscam refletir sobre os materiais precisos para o fazer artístico. Então, eles planejam essa produção artística, né? No livro de vocês têm duas imagens da land art e vocês percebem que a land art, ela visa unir esse espaço da natureza com os próprios elementos da natureza, tá? Então, não é tirar de um lugar para o outro, é produzir arte naquele espaço, retirando os elementos dali mesmo. Então, vocês têm duas obras interessantíssimas também no livro e estão vendo agora, né, obras de arte de famosos artistas da land art, que a gente percebe que eles estão realmente utilizando elementos naturais para a sua composição. A land art é um tipo de produção artística efêmera, quer dizer que dura pouco tempo. Por quê? Por conta do vento, chuva, né, acabam por destruir a produção daquele ambiente. Claro que algumas estão fixas e permanecem por longos anos. Mas como então eternizar essa obra? Através das fotografias e também pinturas e releituras que são produzidas a partir das obras de land art, certo? Então a fotografia também é um meio da gente poder analisar essas obras, como a gente está vendo agora, né? A gente está vendo apenas imagens, certo? A partir daí, vocês também estão vendo, né, na página seguinte, 95, o quadro Repensando, tá? Nós vimos que vários artistas utilizam os meios da natureza para produzir seus próprios trabalhos, certo?
Porém, muitas vezes a natureza cria espaços lindos também sobre a cidade e natureza. Como vocês estão vendo no livro de vocês na página 95. A natureza por si acaba por construir e complementar a beleza do ambiente, tá? Vocês vão pesquisar e tentar lembrar se no caminho que você faz de casa até a escola existe algum espaço onde a natureza retoma força diante da cidade. Se tiver, vocês vão fazer um registro ou por fotografia ou desenho e enviar para mim, certo? Depois, vocês vão fazer mais uma atividade que é a Ampliando o Conhecimento. Sempre ao final do capítulo, nós temos o Ampliando o Conhecimento, que vem lá várias palavras para vocês colocarem o significado, né? O conceito. Aqui nós vamos fazer diferente. Vocês vão escolher várias palavras-chave desse conteúdo do capítulo, tá? Vão escrever no caderno e vão conceituar na frente. Assim vocês farão uma espécie de revisão do que nós estudamos e também uma compreensão melhor dos conceitos que nós falamos durante o capítulo, certo, queridos? E assim nós encerramos a nossa aula. Boa tarde para vocês e até semana que vem.